Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:02, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, sempre uma boa conversa para você e hoje um assunto muito interessante para você que está acompanhando aqui a Prever FM. Nós vamos debater aqui no Radar o plano diretor de Botucatu, que pode transformar a cidade num dos maiores polos de desenvolvimento do interior paulista, mas tem muito trabalho pela frente. E os nossos entrevistados, o Sérgio Siqueira, que é corretor de imóveis há 40 anos no mercado imobiliário, também o Henrique Guerra, que é contador, tributarista, economista, advogado, especialista em direito imobiliário. Cansei, Guerra. Opa. Faltou fôlego. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, Júnior, boa tarde a toda a audiência da Prever. Estamos aqui na luta, sempre dentro do mercado imobiliário, provocando, né, Siqueira? Isso. E esse é o nosso papel aqui. Eu trabalho diretamente com isso, né? Quase 40 anos diretamente com o mercado imobiliário. Então a gente já passou por várias situações e essa experiência que a gente tenta passar aí pros nossos clientes, né? Legal. Siqueira, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Júnior, obrigado pela gentileza, oportunidade. Alô, Ponhose, parabéns aí pela rádio Prever, a gente acompanha. Sucesso, tudo que a cidade precisa. Prazerzaço estar aqui com vocês. O prazer é nosso. E falar de um tema que talvez nem toda a população se atenta nesse momento, mas ela mexe literalmente com toda a cidade, com toda a população, que é o plano diretor, né? Sim. Esse caminho do plano diretor merece toda a atenção da população, independente do poder aquisitivo, da profissão e das aspirações, porque na real é assim, se a gente está pensando em saúde, segurança, emprego e projeção, né, prosperidade da cidade, o plano diretor ele atinge na testa todos esses equilíbrios de negócio, né? Definir como você usa o solo, o que você pode instalar no solo e o que você pode praticar naquele local, isso é o plano diretor que dá o regimento, tá? E a prefeitura ela prepara essa utilização pensando também nos impostos futuros que ela vai ter habilidade para poder recolher. E evidente também que o aspecto nosso aqui da discussão é que o critério não pode ser só técnico, ambiental, ele tem que envolver o comercial futuro. Quem conhece o mercado futuro somos nós que estamos aí na lida do que dá certo e do que não dá certo. Esse é o respeito que a gente está provocando. Ô Guerra, como é que vocês enxergam o plano diretor como um instrumento econômico? Eu penso o seguinte, Júnior. Além da arrecadação. Além da arrecadação, né? O plano diretor, ele tem que... primeiro, ele foi instituído como uma obrigação, né? O Estatuto da Cidade tem toda aquela obrigação de cidades acima de 20 mil habitantes, tem que ter esse plano diretor. E não é só ter o plano diretor. Esse plano diretor, para que ele tenha uma eficácia, ele tem que estar disponível. E disponível de uma forma onde você que pretenda vir para Botucatu, ou você que mora em Botucatu, não seja obrigado a ir até a prefeitura para você saber o que você pode e o que você não pode. Então é isso que é uma das bandeiras também nossa que a gente vem sempre cobrando, porque o plano diretor ele estabelece. Se você imaginar, todos nós aqui mexemos com o mercado imobiliário, qualquer cidadão. Você precisa de uma casa para morar. Sim. Você precisa anunciar. Você precisa anunciar, ou você precisa trabalhar e você precisa ter um local de trabalho. Se você é um autônomo, você tem que procurar um local. E esse local você tem que saber onde vou fazer, onde eu posso fazer, né? Então, onde você vê a questão econômica aí, é você saber adequadamente e aí junto com a prefeitura, na elaboração desse plano diretor, conciliar tudo isso, entendeu? Conciliar o proprietário, conciliar os interesses o interesse público, que é o principal de tudo isso, né? E o desenvolvimento da cidade, né? Então, quando você vê às vezes aí, há pouco tempo, né, nós tivemos uma discussão hoje na cidade, por exemplo, que tem uma área institucional
que está em determinado bairro, cuja vocação daquele bairro não é para empreendimentos do faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, mas que está sendo direcionado num equipamento, num bairro onde todos que compraram a sua casa lá e construíram o seu lote lá, pensaram numa situação onde eles estariam no local valorizado e tudo mais. Aí o que acontece? Se você não tem isso direcionado muito bem no plano diretor, você acaba prejudicando aqueles que adquiriram. Você entendeu? Poxa, mas não pode misturar. Não é questão de misturar, é questão de vocação. É questão de como é que fica essas pessoas que têm eventualmente esses lotes naquele determinado local. Entendeu? Aí tem a função da infraestrutura daquele local. Ele vai atender esse pessoal que vai chegar lá, porque aqueles que moram lá, todos eles têm seu carro, levam seus filhos de carro na escola, se vão no supermercado, pega o carro e vai. A hora que você coloca uma população do faixa 1, você tem ônibus lá, você tem posto de saúde lá, você entendeu? Então aí é o seguinte, não é uma questão de discriminar ou não, é questão de vocação. Onde você vai colocar uma população que normalmente não tem seu carro, que não tem sua infraestrutura, você tem que deixar tudo perto deles, não é isso? Você tem que ter um posto de saúde, você tem que ter uma escola. E lá não tem. Né? Então é nesse ponto que o pessoal tem que ter, e na elaboração do plano diretor, tudo isso tem que ser colocado na mesa. Então o que a gente está fazendo, né, Siqueira, é fazendo com que todos os envolvidos tem audiência pública, tem reunião, tem todo um calendário para ser seguido. Proprietários de áreas e todos os envolvidos têm que estar lá e têm que dar sua opinião e tentar fazer com que o plano diretor atenda o seu objetivo, que é aquilo que eu falei, a questão econômica, particular e do público, tudo isso conciliado, né? Então, que nem você me perguntou, na parte, não só a parte econômica, principalmente a parte social. Sim. A parte ambiental tem que ser respeitada? Claro que tem. Mas tudo tem que estar muito claro, né? É aquilo que eu comentei no começo. Você tem que chegar na prefeitura simplesmente para aqui, o meu projeto está aqui, ó. Pode. E outra, hoje a prefeitura até começou já a fazer a questão de você protocolar o projeto via digital, entendeu? Mas a parte anterior ainda está difícil. Se você depende de uma diretriz. Para você fazer qualquer tipo de negócio, você tem que pedir uma diretriz, né? Aí a diretriz da prefeitura vem, tem que seguir a lei tal. Quer dizer, vem aquela diretriz que você que está recebendo nem entende, né? Então, qual que seria o ideal? Você entrar num site, o meu terreno é esse, aqui você pode fazer isso aqui. Dessa forma. E hoje não tem. Hoje você não tem. E o que tem ainda, você, né, Siqueira, você tem que, se você procurar, você consegue, mas a coisa tem que ser fácil, né? Como é em São Paulo, como é em diversas cidades. Ter tudo na mão. Né? Na mão. E não sair caçando informação. Por exemplo, eu quero construir um posto de combustível. Perfeito. Eu não vou poder abrir na Vital, na Dom Lúcio, onde a gente já tem, eu preciso ter na mão ali. Até para o investidor, né? Para ele ter facilidade na informação. Porque você fica na frente das outras cidades. Na medida, eu sou investidor e moro em São Paulo. Poxa, eu queria investir lá no interior do estado de São Paulo. Ouvi dizer que Botucatu é uma cidade legal. Aí eu vou procurar, poxa, eu vou ter que ir lá, ir na prefeitura, conversar com o prefeito. Não, porque tem aquela prévia que você faz, que é onde você vai escolher onde você vai primeiro. Primeiro você vai naquela que te dá as informações com mais qualidade. E aí você já numa dessas você está perdendo já investimento para sua cidade, entendeu? Então, pelo que nós estamos entendendo, né, Siqueira, a intenção da prefeitura é chegar nesse ponto. Até nós fizemos uma entrevista com o Fábio, né, no começo da gestão dele, e ele falou que o objetivo dele é esse, né? E pelo que a coisa tá andando, né, Siqueira? A coisa tá nesse sentido. Até porque, Siqueira, a nossa legislação é de 2022, né? Sim. Só que ela foi elaborada bem antes. 2 anos antes. Já temos alguns anos de defasagem. Sim. Então, se atualizar nesse sentido, fundamental. Exatamente para essa defasagem. O mercado é muito mais ágil nesse sentido. E completando a fala do Guerra,
você com muitos municípios, você com login e senha, você entra no plano diretor, coloca o seu endereço, a sua necessidade de ocupação daquele local, você sai com o texto do que aquele local te permite, você já provoca o que você quer elaborar ou construir naquele local, chegando à qualidade de informação de preparar até uma viabilidade construtiva, quanto você pode construir com os recuos que são definidos pelo Código de Obra, e qualificando aquela tua atividade, acelerando o teu processo de venda, tua decisão de aquisição daquele local. Então, a tecnologia hoje, ela é um grande facilitador nessa tomada de decisão. A gente não pode estar fora nesse sentido. E cada rediscussão a gente coloca assim, ó, cadê a tecnologia? Cadê a área comercial olhando aquele local? E como você disse, 2020 para o mercado que discutiu de 2020 para promulgar uma lei em 2022, o mercado pode estar muito acelerado para os olhos do consumidor. A cidade tem muitos prédios, muitos lançamentos imobiliários, está muito aquém da capacidade do mercado, muito. A gente tem uma demanda incrível na cidade. Posso colocar para você que mesmo empreendimentos que não são tão cuidadosos, todos vendem, ninguém tem estoque. Se você bater na porta de todos os compradores, ninguém tem estoque disponível. O preço hoje, a gente já ultrapassou R$10 mil o metro quadrado para os empreendimentos médios aí e de alto padrão. Tem incorporadoras que já estão no 11º lançamento na cidade. Se a construtora já está no 11º lançamento da cidade, uma empresa listada em bolsa, certo? Olha a capacidade dela de análise do mercado, certo? Para continuar lançando o 12º na cidade. Essa é uma grande qualidade. Entendeu? Botucatu está saturado ou Botucatu consegue absorver cada vez mais? Botucatu não chegou nem na metade da capacidade dela no meu olhar. E ó, que eu sou estudioso. A gente tem 145 empreendimentos na cidade. Eu estou dizendo empreendimentos regularizados que foram incorporados em cartório, lançados, vendidos. Uns 9 não decolaram. Por amadorismo, falta de avaliação mercadológica e capacidade de venda como quesitos. 145 empreendimentos, posso dizer para você, se nos próximos 5 lançar 80, o mercado vai absorver, de um jeito ou de outro. O cuidado é saber como, qual rua, qual bairro, qual renda. O incorporador tem que se preparar antes e preparar o mercado, né? Fazer escola para o mercado, porque a gente tem mão de obra, corretores imobiliários que também precisam se preparar para esse mercado. Isso é fundamental. O Guerra Siqueira, me perdoem a ignorância no assunto, mas hoje Botucatu é o 10º maior município em extensão territorial do estado de São Paulo. Só para a gente ter uma noção, a capital paulista é a 9ª colocada. Perfeito. Está quase, eu não vou dizer quase empatado, mas está quase do mesmo nível ali. Perfeito. Eu não sei quantificar em porcentagem do território ocupado aqui em Botucatu. Puxa vida, é tão difícil pra gente expandir desse miolinho, dessa bolha que a gente fica aqui? Como Sorocaba expandiu um dia? Traduzir números para você. 1.485 quilômetros quadrados, vamos tirar 500 quilômetros da cuesta, são 1.000 quilômetros quadrados que a gente tem para desenvolver muitas gerações. Tá. Pelo IBGE, a gente tem um pouco mais de 50 quilômetros quadrados urbanizados. Então, de 1.000... Nesse ranking, a gente despenca no estado de São Paulo. Literalmente. Então, na real, é preparar isso. Por quê? Olha o seu entorno de plantação de eucalipto e cana. Vamos pegar quantos alqueires tem uma usina São Manuel, quantos alfaviles caberia na área principal da Castelinho, certo? Com alfaviles. Eu tenho certeza que família de Núcio, usando São Manuel, está olhando isso faz muitos anos. A questão não é só provocar, é fazer isso ter um calendário. Quando, que forma vai acontecer? Está na zona sul de São Paulo, na zona sul, desculpe, de Botucatu, vizinho do shopping. Como é que você vai levar desenvolvimento para um cliente, para um local, para um recolhedor futuro de impostos e criar esse planejamento? Da mesma forma que você vem para a zona norte, lá onde está o BenTV,
certo? E o Beija-Flor foram lançados, você tem outra extensão. Como é que você quer? Falta 700 metros de asfalto para ligar o Cambuí a essa interligação do BEM-TV, certo? Para ligar com o Distrito 4. Você entendeu que, na real, uma coisa puxa a outra. Cadê o Distrito 5 de Botucatu, certo? Você tem equipamentos aqui, são 24 municípios que têm um parque tecnológico. De mais de 600 cidades do estado, só 24 tem um parque tecnológico. Olha que privilégio que Botucatu tem. Uma Unesp com hospitais, com saúde. Botucatu é há muitos anos de pesquisa, a gente acompanha há 25 anos as pesquisas das melhores empresas. Botucatu ranqueia como o primeiro ou segundo lugar de saúde do estado em todos esses 25 anos de pesquisa. Cadê o aproveitamento nesse sentido? Então, olha quanto tem de mercado para a gente se preparar e aprimorar. Informação qualificada traduz negócios antecipados. Esses produtos em potencial estão nessas áreas que o Siqueira citou, né, Guerra? Sim, no caso, por exemplo, da Zona Sul, próximo ao shopping, né, é uma situação que ali caberia um loteamento de alto padrão. Sim. Tranquilamente, né? Quando você não temos tem alguns naquela direção. Quando você não tem um planejamento e uma coisa muito bem feita, você acaba desvirtuando aquele local. Tá. Entendeu? Isso vem acontecendo em muitos casos, né? Então, existem duas coisas. Existe essa frente de você estar cobrando a prefeitura para que ela se digitalize, que ela consiga ter a informação mais fácil para o investidor. E tem uma outra questão que nós batemos sempre, que é a falta de conhecimento desses próprios investidores, desses próprios eu não digo nem investidor, porque o investidor ele se informa. Sim. O dono da área é que fica à mercê do quê? De alguns, eventualmente alguns profissionais, alguns corretores que são amigos deles que deveriam estar, que é uma coisa que a gente sempre bate, né? O profissional, o corretor, ele tem que ser um consultor imobiliário, ele tem que ser o cara que tem que chegar no João, no Manuel, que tem aquela área ali e fala assim, cara, vamos desenvolver o negócio lá. Mas o que dá para o corretor? Tem que chegar e falar, entendeu? Então tem muito dinheiro na mesa que é por falta de informação. Sim. Ou do proprietário, ou por falta de disponibilidade da informação mais fácil pela prefeitura, que isso, pelo que a gente está percebendo, a prefeitura tá buscando para que isso seja mais fácil. Agora, existe aquele outro lado, que é o dono da área, que muitos que a gente conversa, Siqueira conversa com muito mais gente do que eu até, que chega e fala assim, não, lá eu sei o que eu vou fazer. Não quero nem saber disso que você está falando. A gente escuta isso toda hora. E o cara tá deixando dinheiro na mesa. Então, e isso em Botucatu acontece e muito. Siqueira tem diversos exemplos aí. Sim. Aí o que você vai fazer? Mas daí, Siqueira, se a gente consegue resolver e ter um plano diretor a contento, ele vai conseguir mudar a cabeça desse proprietário de terra? Na real, eu acho que a provocação vai ser assim, ó. Fazer alguns ajustes. Tem proprietários que acham que tem uma mega sena na mão por determinada propriedade com aquela localização específica. Mas não está fazendo render. Ele não está fazendo render. Exatamente. Então, acredita na conversa de balcão. Não, o mercado tem muito prédio, olha como é que tá, tem muito lançamento imobiliário. Acredita nessa conversa e, na real, deveria contratar um consultor para essa qualidade de informação. Pagar por uma pesquisa de mercado para qualificar a informação que vem de uma consultoria. E fazer um estudo, tá, qualificado de viabilidade econômica no seu terreno. E para poder fazer esse estudo de viabilidade econômica no seu terreno, ele tem que entrar com um pedido de diretriz na prefeitura que vai relatar tudo que é possível ele fazer naquele terreno. Se isso estiver automatizado, tá, das diretrizes para ele poder fazer o estudo de não vender um terreno, mas sim saber, ó, a minha propriedade hoje eu consigo desenvolver tantos metros quadrados para tais atividades que vão gerar tanto de valor de vendas ou negociação ou para locação para renda recorrente em cima desse terreno.
E a hora que você coloca isso no mercado, você coloca um negócio para atratividade do mercado, não simplesmente vender metro quadrado de terreno, certo? É esse desafio que a gente tem. E da mesma forma, para quem tem uma área rural, hoje, na vizinhança da cidade, na vizinhança da urbanização, também acelerar esse processo. Por quê? Ele já cumpriu as regras perante a Receita Federal, ele está com o CAR em dia. Você entra hoje no registro.com e você consegue identificar na cidade de Botucatu, no entorno da cidade de Botucatu, todas as propriedades que estão regularizadas perante a Receita Federal. Essas propriedades, com certeza, podem fazer parte do futuro estudo de renovação do plano diretor para serem áreas que estejam no avanço daquele quilômetro urbanizado, ampliado de 50 quilômetros para os próximos 80 futuros quilômetros em 5, 10, 15, 20 anos. Esse é o desenho. Ô Guerra, em que momento que obrigatoriamente Botucatu vai ter que rediscutir seu plano diretor? Eu acho que a discussão está sendo feita no momento certo, até por imposição da própria lei, né, que já está completando os 10 anos, e começou um ano antes. Eu acho perfeito. Está começando mais de um ano antes do necessário. Maravilha. Senão seria feito naquela correria e que não ia resolver nada. Então, a proposta que está sendo colocada em pauta aí, com essa empresa que foi contratada, eu acho perfeita. A condução disso é que a gente pede para que haja participação dos entes, nós do mercado imobiliário, os proprietários, principalmente os agentes do mercado imobiliário, para cada um falar assim: você vai cuidar dos seus interesses? Claro que eu vou. Eu vou cuidar dos meus interesses. Todo mundo tem que cuidar do seu próprio interesse. E por que não, né? Aí existe o ente público lá que vai falar assim: opa, peraí, mas aqui eu vou prejudicar. Aí aquela discussão na mesa que tem que ir, e sem favoritismo, sem nada, e essa é uma questão que tem que ser colocada na mesa. A isonomia de tratamento entre todos os envolvidos, entendeu? Critérios, né? A gente viu nessa linha vermelha aí, que a gente chama que é o polígono da linha vermelha, que fez com que muitos proprietários perdessem poder de potencial construtivo, que tem muitos casos que você não vê lógica. Mas tá bom, alguém colocou aquela linha lá, ele adotou qual critério, né? Existe o critério de questão de sombreamento, então aquela linha ela protege algumas praças para que não tenha sombreamento, protege a questão dos córregos por imposição da própria lei. Então, tudo bem, mas existem algumas coisas, por isso que uma das nossas lutas é fazer com que haja o georreferenciamento dessas linhas, para que eu, até na minha matrícula do meu imóvel, se passar uma linha no meio do meu imóvel, eu consiga georreferenciar aquilo e colocar na matrícula, porque daí eu sei exatamente o que eu posso fazer. É aquela clareza, aquela transparência que não depende de discricionalidade de ninguém decidir para você o que você pode fazer ou não. Isso favorece em todos os momentos, entendeu? Existia o tempo em que aquela história de vender dificuldade, né? Então, não, isso aqui depende de uma decisão do prefeito. Isso aqui não tem que depender de ninguém. Tem que depender de ninguém, depende da lei, né? A lei, a partir do momento que nós tivermos isso funcionando a todo vapor, cara, esse município vai... Sem dúvida. Vai por quê? Porque vai agilizar os processos, concorda? Hoje a gente está indo com um problema, por exemplo, aprovar um projeto na prefeitura está demorando um ano praticamente. Você entendeu? Aí, esse tipo de coisa tem que ser agilizado aqui. Entendeu? Embarcar tecnologia na legislação. Sim. Embarcar tecnologia, esse é o ponto do lado do setor público. E o nosso, aqui os agentes do mercado, nós temos que participar juntamente com o poder público para que depois não venha reclamar também, né? Você participou, né? Você participou ou não participou, por quê? Porque você não ficou sabendo? As audiências públicas sempre foram publicadas, né? E as pessoas só não participaram porque não quiseram, né? Então, aí também depois não adianta reclamar, né? Mas quando as coisas são feitas com critério, não tem por que reclamar, você concorda? Sim. Mas vocês estão sendo ouvidos ou não? Por essa empresa, pela prefeitura? Todos dão ouvidos. A gente não pode reclamar a prefeitura, a gente comentou hoje de manhã.
Fábio Leite foi eleito dia 6 de outubro. No dia 19 de novembro ele estava na bancada nossa, do nosso humilde e provocador programa que chama Momento Imobiliário. Trouxemos o Luiz Guilherme, que era o ex-secretário de Habitação, sentou conosco para explicar o plano diretor e a gente bateu exatamente onde passavam essas linhas vermelhas que não tem latitude e longitude que prejudicaram proprietários. Batemos, ele falou, não, isso em 180 dias está resolvido, não se resolveu. Trouxemos o Rodrigo Taborda, que era de infraestrutura, também falamos de plano diretor com ele e 6 meses depois não avançou. Então o gestor público ele está sempre dando atenção, mas a questão entre a atenção e a ação é isso que a gente está buscando, porque quando você fala das linhas vermelhas que passam na proteção ambiental, ótimo, mas muitos proprietários tiveram mega cenas que não podem ser mais realizadas nos últimos 3 anos. E você poderia pegar a incorporadora do Júnior Quinteiro lá de São Paulo ou de Minas e falar, Júnior, tem essa oportunidade com essa localização, certo? Com essa viabilidade econômica, traz sua marca para cá e vamos verticalizar. Perdeu a Mega Sena porque ampliou essa linha vermelha. Ampliou a linha vermelha, então ele poderia ter usado antes o espaço. Ele podia ter usado antes, mas você imagina, eu falei pra ele, eu tenho 98 negócios listados em Botucatu, completos. 23 proprietários tomaram literalmente na testa com esse prejuízo dessa linha vermelha, que não tem latitude e longitude. Eu liguei para 17. 15 falaram, Siqueira, eu não sabia disso. Eu não fui comunicado, não sabia. A prefeitura não vai comunicar, porque ela fala, mas teve uma discussão pública em 2020. Até 2022 você podia ter se posicionado, certo? Por que você não fez? Então, mas na real, assim, esse proprietário continua prejudicado. Qual que é o esclarecimento que a prefeitura vai fazer em relação a esse proprietário? Porque não é só o proprietário que está perdendo. A prefeitura, com os impostos futuros, ela também está perdendo. Num local que você poderia colocar 200 milhões de negócios, tá? Você coloca hoje 35. Quanto dinheiro na mesa que representa impostos futuros, recorrentes, que a prefeitura deixa de recolher? Isso é menos escolas, menos posto de saúde, menos manutenção de infraestrutura da cidade. Então, na hora de se colocar a linha vermelha, por que não passou uma rua antes e prejudicou aquela área, certo? Você tem 5.000 metros vizinho do Pão de Açúcar. Seus olhos brilham, não brilham? Só que eu falo para você assim, ó. Aqui você podia fazer 100 milhões de negócio. Agora você pode fazer 5 milhões de negócio. Mas quem foi que tirou isso de mim? Quem está tirando é o plano diretor que está em vigência. Certo? Eu tenho um cliente, um candidato para sua propriedade. Como é que você regulariza isso? Cadê a regra ou o caminho para você, proprietário, ir lá na prefeitura e já começar a dar satisfação desse potencial que você perdeu para regularizar isso? Alguns proprietários de áreas em Botucatu regularizaram, correram, alinharam as suas propriedades. Pouquíssimos. De 98 negócios, eu conheço 4 que regularizaram. 23 que eu levantei ainda não regularizaram. E 15 desconheciam esse prejuízo, tá? Esse prejuízo atual, que eles acreditavam que aquela área ia resolver a herança dos bisnetos. Tem pergunta de ouvinte aqui, a Nívia tá parabenizando vocês dois pela excelente explanação. O Maicon perguntou aqui, eu acho que ele quer falar do Vilas Paraíso. Quais são as outras alternativas diárias para o empreendimento do Minha Casa Minha Vida faixa 1? Se me permitir aqui, assim, eu queria uma sugestão. Acho que a prefeitura... A prefeitura falou de Itamaraty também, né? Itamaraty também. A prefeitura, ela tomou cuidado de encaminhar mais de 10 sugestões para a Caixa Federal, certo? Evidente que o olhar da Caixa Federal, ela vai olhar o aspecto técnico, comercial e onde a infraestrutura está definitivamente instalada. É a Caixa que escolhe ou é a prefeitura? Para o faixa 1 é a Caixa. A última palavra é da Caixa. É da Caixa, certo? Então, a prefeitura fez a parte dela, a Caixa, evidente, quis o melhor endereço, certo? Evidente que esse melhor endereço pode mexer com muitas das expectativas, como o Guerra colocou bem, e eu acho que merece essa rediscussão. Agora,
uma coisa importante. A prefeitura disponibiliza para o mercado local ou para o mercado geral quais são as propriedades que ela detém na cidade de Botucatu, certo? Eu acho que seria um primeiro critério, porque o mercado é muito ágil. A prefeitura teria talvez um grande parceiro, tá? Da cidade ou fora da cidade, se ela tivesse disponibilizado qual a relação de bens que a prefeitura tem, onde estão, qual a metragem, que valor de avaliação oficial que ela contratou para aqueles bens e, evidentemente, de tempos em tempos, fazer isso um rodízio natural na cidade. Em 1.000 quilômetros líquidos que ela tem, você imagina quantas áreas institucionais automaticamente vão vir para a prefeitura de loteamentos futuros. Não é assim? Uhum. Então ela vai ter essa reposição de estoque. Então, disponibilizar essa informação acho que é o primeiro ponto. Segundo, na real ela tem que saber que mesmo talvez no bairro mais elitizado, vai ter uma necessidade de moradores que não têm tantos recursos, mas são a mão de obra que atende aquele bairro e com dificuldade de deslocamento. Mas não tem que ser só o critério, agora eu vou atender aqui 80 casinhas para poder trazer aqui uma moradia qualificada que trabalha na região. Essa essa localização qualificada vai continuar com dificuldade de ônibus, posto de saúde. Levanto de manhã, 7 horas da manhã para comprar pão. Onde eu ando? É o questionamento que a gente faz para quem mora no Bem-TV, para quem mora no Beija-Flor, certo? O cidadão levanta cedo de manhã, 7 horas da manhã para comprar pão, meu amigo, se ele não tiver carro, ele tá pego. Tem que pegar o ônibus para comprar pão e voltar. Então, como é que ele faz isso? Então, acho que tem aspectos que tem que ser muito mais relevantes do que simplesmente o terreno, a localização. Tem que ter um pé atrás antes de como trazer essa moradia qualificada, como qualquer empreendimento imobiliário. Fazer um checklist disso e colocar onde a prefeitura tem a prioridade, certo? E colocar, se é a Caixa, que é o órgão que gerencia isso, Caixa, eu tenho 10 terrenos, mas a minha prioridade é nessa ordem, ponto. Certo? Porque a Caixa vai sempre escolher o melhor local, mas a prioridade da prefeitura tem que estar definida nessa apresentação das áreas. Desculpa se eu... A grande questão também que eu vejo, Júnior, falando especificamente desse caso aí, eu vou falar do caso Faixa 1 em Botucatu que está acontecendo. Problemas enormes. Se a gente falar do Cachoeirinho. Sim. Problemas enormes. De bandidos que estão tomando propriedades lá, estão colocando pessoas para fora. Esse é o ruim da verticalização, né? Então. A gente não ter controle. Então, e aí o que acontece? Você não tem um condomínio ali, porque quem que vai ser o síndico daquilo para tomar conta? Ninguém vai querer ser síndico de lá. Aí entra a polícia no meio. Então, quando você vê que também o pessoal acaba ficando com medo, na verdade o que está acontecendo é mais um medo do que outra coisa, porque se desvirtuou a situação do Faixa 1. Existem contratos de gaveta com investidores lá dentro, entendeu? Gente que compra para alugar, não pode. Sim. Isso não pode. Se você perguntar na Caixa, mas não pode, eu não deixo, mas tá bom, mas o contrato original tá no nome daquela pessoa inicial que foi sorteada, e tudo mais, que foi tudo feito da maneira corretíssima. Mas aí aquele contrato já passou no nome de um, já passou no nome do outro, já passou no nome do outro, e tudo contrato de gaveta. Entendeu? Então tem que haver uma fiscalização maior nesse sentido, para que não haja para que não se desvirtue essa questão. Porque onde vai essas pessoas? Porque o Faixa 1 que é escolhido no sistema que a prefeitura faz, ele escolhe família de pessoas boas, necessitadas, famílias que precisam e estão lá porque precisam, mas elas acabam sucumbindo ao crime. Exatamente. Esse é o problema. Aí o que acontece? Aí desvirtuou o objeto principal, que era justamente atender essa população. É que nem o Siqueira falou, você vai colocar 80 residências nesse bairro. Se você colocar 80 residências de pessoas que realmente precisam, de famílias que são trabalhadoras, que podem suprir o mercado até com mão de obra que é necessária, que não vão precisar nem pegar ônibus, ótimo. Mas o medo maior que eu acredito que esse pessoal está tendo é o que está acontecendo hoje, como exemplo clássico aqui em Botucatu, que é no Cachoeirinho. Você sabe? Então, eu lembro, há alguns anos,
uns 5, 6 anos, antes da pandemia até. Sim. O então prefeito Mário Pardini pegou um ônibus, lotou de fiscal, de secretário, de policial que estava no meio, ele mesmo, e chegaram de sopetão na Cachoeirinha para ver quem estava morando, quem estava alugando. E na oportunidade ele provocou o Ministério Público para cobrar a Caixa, que a Caixa estava totalmente passiva. E pelo visto continua, né? Eu não sei o poder que a Caixa tem nessa questão de. Ela deveria ter um. Agora, qual o poder de polícia que tem a Caixa? Ela pode chegar, por exemplo, identificar que existem N apartamentos. O João, no apartamento que no contrato está no nome do João, quem está morando é o Manuel. Quem é Manuel? Cadê o João? Isso ela pode fazer. Opa, peraí. Você alugou? Aí ela notifica o primeiro, fala assim, olha, perdeu a finalidade, você vai perder sua unidade. Isso Pronto. que a prefeitura estava cobrando do Ministério Público para cobrar a Caixa. Isso sim, é uma situação. Ela não tem poder de polícia, mas ela tem condição de fazer isso, né? Agora, até que ponto a estrutura da Caixa aí, eu não sei qual a justificativa que a Caixa está dando em função disso. Mas quem perde com isso? É a própria população que precisa. E o entorno, você acaba fazendo com que aquele entorno também perca seu valor, vamos falar do valor imobiliário mesmo. Sim. Hoje as pessoas que querem comprar alguma coisa falam assim, não, é do lado do Cachoeirinha. Triste isso, não? É muito triste. Fica referência aí, na real, a moradia popular, o segmento econômico, ele não tem que ser definido por essas questões pontuais. Essas questões pontuais, o contrato da Caixa é muito bem redigido, a política de cadastro e escolha que a prefeitura faz é muito bem administrado. Parece que, pelo que eu ouvi, são 150 famílias que estão aí com pênaltis de atraso de mensalidade, a essa questão de desvirtuo da finalidade. Acho que tem que pegar pontualmente cada um desses casos, interferência e retomada, porque com certeza de 150, se mais da metade estão com a finalidade desvirtuada, são novas famílias que podem se beneficiar desse local. E acho que a fila de Botucatu para moradia faixa 1 deve ultrapassar aí os 15 mil, umas 15 mil famílias que precisam desse cadastro. Olha o caso lá do Mahatma Gandhi, lá atrás do Parque das Cascatas. Olha, você tem, e eu como trabalho com áreas, eu conheço ali há 18 anos, era uma meia dúzia de famílias que faziam descarte. Há 5 anos atrás eram 20 famílias. Hoje já tem listados pelo Ministério Público 50 famílias. E tem terrenos em volta que a prefeitura poderia criar a solução, certo? De moradia para isso. Acho que o Ministério Público, o juiz o juiz federal que está somando em cima, acho que todos estão fazendo um bom trabalho, mas como você questionou, Siqueira, a prefeitura escuta, o gestor público nos dá ouvidos, a questão nossa é ação. Qual que é a linha do tempo? Calendário, certo? Começa agora e termina no dia tal. O melhor exemplo que a cidade demandou aí, talvez uns 35 anos, é o caso do Altos da Serra. Não resolveu o Altos da Serra? 1.800 lotes, ficou 900 lotes aí, 20 anos de discussão, passou pelo Aiello, passou pelo João Cury 2 gestões, passou pelo Pardini 2 gestões e meia, e no final do Pardini, começo do Fábio, resolveu. O empresário adora o local, porque a cidade cresceu em volta, certo? Eu acho que 50 famílias hoje do Mahatma Gandhi não pode virar 100 famílias em pouco tempo. Tem que reduzir isso para os 5 que eram de 15 anos atrás, o máximo. 12h41, vamos a um rápido break, daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo aqui no Radar da Prever FM. Os nossos convidados, o Sérgio Siqueira, também o Henrique Guerra, estão falando sobre o plano diretor aqui em Botucatu. Agora, vocês têm um programa já, que vocês citaram no comecinho da entrevista. O que é debatido toda semanal ou não? Semanal. Ou é diário? 2 vezes na semana, terças e quintas. Bissemanal. Isso, terças e quintas das 9 às 10 da manhã ao vivo. Então, vai no YouTube? Pelo YouTube, a gente fica automaticamente no Facebook, no LinkedIn,
Então a gente traz convidados, já trouxemos mais de 100 convidados nesses 3 anos. Falamos de 47 modelos de negócios, fazemos muita escola para corretores imobiliárias e aprendemos muito com os empresários que estiveram conosco, e esse círculo positivo acho que qualifica muito o que o mercado pode praticar para ter sucesso, e o objetivo nosso é exatamente isso, é elevar a informação para que o resultado e todo mundo se dê bem de uma forma certa, né, Guerra? E o que a gente bate sempre, né, e um dos motivos que a gente também, que a ideia inicial foi do Siqueira, eu acabei embarcando na ideia dele e foi obrigado ou não? Foi uma ótima ideia dele, né? Mas uma coisa que a gente usa muito no momento imobiliário é que para você fazer um lançamento, para você fazer alguma coisa no ramo imobiliário, você tem que ter planejamento, e você tem as etapas que são necessárias para que aquilo dê sucesso. Até ele citou alguns casos que aconteceu, né, de insucesso. E normalmente o insucesso acontece pela falta de cumprimento de algumas daquelas etapas, né? Você tem as diligências iniciais, a hora que você compra o terreno, a diligência jurídica, saber se existe algum problema ou com relação ao dono da propriedade ou não. Depois você tem que ver essa questão da prefeitura, o que você pode, o que você não pode fazer naquele local. Se você tivesse digitalizado, você já vem com essa informação, né? Mas hoje não, hoje está meio invertido. Você tem que primeiro conhecer o proprietário, conhecer o terreno, para depois enquanto a prefeitura tá te fazendo a diretriz, você tem que estar correndo com as outras coisas. Então, tem esse lado, tem essa etapa, depois tem a viabilidade econômica que você tem que fazer, não tem jeito, faz uma viabilidade com vários cenários, né? E depois toda a parte de composição, de como eu vou fazer isso, como que eu vou legalizar isso, qual modelo societário que eu vou usar para você fazer, né? Tem diversas formas de fazer. A Caixa e a maioria dos fundings, né, que financiam as obras, eles querem uma SPE, eles querem que esteja com opção no patrimônio de afetação, situações de segurança que senão você não vai estar apto a buscar dinheiro na praça para você financiar. E mais de 90% dos empreendimentos são financiados, né? Hoje você não consegue lançar como lançava antigamente o plano 100, né? O plano 100 que todo mundo pagava direto, né? Era sorteado os apartamentos, existia toda uma situação, ou você dividia o valor do apartamento em 36 e o cara conseguia pagar uma parcela aí de 10 mil, né? Hoje você não consegue mais, hoje você já tem que conceber o seu empreendimento com tabelas de 20%, 30% durante a obra e o resto financiado. Você precisa desse funding lá para dentro do seu empreendimento, porque senão você não vende, né? Parcela balão, né? Que você falava. Tinha lá anual, balão, semestral, aquelas coisas, né? Vendia-se muito antigamente, há pouco, eu falo 10 anos atrás, não é muito tempo atrás, não. Mas agora você não consegue. Hoje em dia, se você for lançar dessa forma, é muito difícil. A não ser que seja alguma coisa assim que já tem direcionado, né? Isso. E permitir completar aqui, Júnior, a gente, com toda intencionalidade e com toda a pretensão, fazer escola para corretores imobiliários. Botucatu, 1.087 corretores ativos. Tudo isso? 1.087 ativos pelo CRES. Tem mais que advogado. Atualizei agora recente. 91 imobiliárias, tá? CNPJ. Aí você tem um saldo maior, 127 empresas que tem o CNPJ como atividade imobiliária. A diferença entre as imobiliárias e essas 36 a mais são CNPJs de holdings, proprietários que pegam seus ativos, suas propriedades, colocam numa holding para uma gestão tributária interessante e para uma questão de defesa desse ativo, dessa propriedade. Mas 1.087 corretores e 91 imobiliárias, eu recebo aqui em Botucatu por ano 11 empresas em 2024, 15 empresas em 2025 e 8 empresas já em 2026. Eu já atendi mais da metade do que eu atendi o ano passado.
Depois de olhar o local, atraente, a cidade, as qualidades que a cidade tem, fantásticas, que me fizeram vir para cá também, pessoas maravilhosas. Primeira pergunta, Siqueira, bacana. Prefeitura, como é que é aqui? É ágil? Prefeitura aqui, naquele plano normal, 90 dias a 6 meses, podem emitir o primeiro comuniques para regularizar, mas 9 meses a 1 ano não passa. Dá para acelerar isso? É que a gente está correndo atrás. Outro ponto, demanda aqui, meu querido, contrato sobre pesquisa de mercado, eu vou te dar um parecer, mas contrato sobre pesquisa de mercado, demanda tem, te tranquilizo, independente do segmento. Terceiro, quem é que vai vender meu empreendimento, Siqueira? Lista para mim 1.087 corretores. Quantas imobiliárias têm aqui a expertise de fazer lançamentos imobiliários? Tem sucesso só com lançamentos? Me dá os resultados. Quanto vendeu? Qual a velocidade de vendas? Que é o VSO que a gente ensina toda terça e quinta. Qual a velocidade de vendas da oferta em Botucatu? Na hora que responder essa pergunta, eu falo, querido, estamos preparados no mercado. Pode vir que quando você, até 6 meses, 1 ano, a gente vai definir para você pelo menos 3 ou 4 empresas especializadas em lançamentos. A cidade não tem, tá? O pouco que tem é muito mais a demanda que compra do que a eficiência técnica, tecnologia da imobiliária. E isso eu posso falar para você com qualquer dono de imobiliária aqui, que infelizmente a gente está preparando para isso. E fazer escola é o objetivo do momento imobiliário, qualificar com o que de mais ágil, tecnológico e de estratégia o mercado utiliza, tá? Estamos chegando quase que no final da entrevista aqui e tem assunto para vários dias. Ô Guerra, quantos anos? Quase 40 de mercado imobiliário? Quase 40. Tudo aqui em Botucatu? Tudo aqui. A gente atua alguma coisa fora também, mas 90% é aqui. 90% é aqui. Então, aquilo que eu sempre falo pro Siqueira, né? Nós temos a nossa formação acadêmica, né? Que serve de base e tal, mas o que nós temos de calo, nossa, isso aí eu vou falar para você. Aí nós já passamos perrengue, já passamos de tudo que você pode imaginar dentro desse mercado. Já presenciamos coisas boas, coisas ruins, e o que é sempre bom, a gente aprende com as coisas ruins, né? E corrigindo lá para frente, né? E eu sempre no trabalho, eu sempre trabalhei em bastidor, Siqueira sempre em bastidor, eu nunca fui dono de nada, né? E nem tenho pretensão, né? Inclusive eu chamo o incorporador de é um herói. Sim. O incorporador é um herói. O cara que vai na frente, por isso que eu chamo os incorporadores, são tratores, né? Ele tem que ter o back-office dele, que é o pessoal que trabalha com ele, muito capacitado para segurar ele também, puxar o freio dele, falar assim, não vai por aqui, vai por ali, e ele tem que respeitar o back-office dele. Muitos casos que não foram de sucesso em Botucatu, foi porque não houve respeito ao back-office. É aquela história do trator que sabe tudo e sai arrebentando, entendeu? E aí acaba se arrebentando mesmo. Qual que é o maior símbolo do que não deu certo aqui em Botucatu? Rapaz, aqui hoje nós temos... Vamos pegar a lista, Altos da Serra, que a gente comentou. Esse foi um deles. Uma outra fase, só para falar em loteamentos. O loteamento antes da Moura Leite tomar conta, que era o Lívia 1, Lívia 2. De novo falando de loteamentos. A Moura Leite organizou tudo ali. Exatamente, você vê que um empresário organizado que tem processos, ele se aproxima do gestor público, dá a solução e cria um calendário. Sabe? Ó que bacana. Mesmo o mercado tentando interferir, sabe? Não, agora vai regularizar, vamos tentar. Não, acho que a gestão pública, o Ministério Público, a Prefeitura foram ágeis nesse sentido e Moura Leite fez uma excelente assinatura ali. Mas você pega o Cosmopolitan, que está na Vital Brasil, o principal endereço da cidade, parece que agora estão conseguindo conduzir, trabalhando ali nos bastidores, trabalhando para regularizar. Você imagina, um investidor que pagou R$4.000 o metro ali e hoje vale 11, 12 mil reais o metro quadrado, tá muito bravo, muito pé da vida, mas na real ele sabe que o tijolo vai recuperar. Certo? O que precisa é cumprir etapas, como o Guerra colocou. Mas ali a tendência agora é, pelas notícias que a gente tem uma empresa que está entrando aí também, então acredito que, porque aquilo que eu falo, né? O Cosmopolitan, ele não deu certo, o Cosmopolitan ainda vai dar certo,
Por quê? Porque ele foi na parte jurídica, ele cumpriu as etapas que é patrimônio de afetação. Então hoje o empreendimento não ficou no nome do incorporador, não é do incorporador, é dos proprietários. Então tá na mão deles terminar. Então eles vão terminar, eles vão dar um jeito. Há prejuízo, é claro, né? Não tenha dúvida, muita gente lá brava, mas que esperava aquilo no tempo que foi contratado, né? E não aconteceu, então com razão estão bravos, mas eu acredito que as informações que a gente tem aí, que eu acho que mais uns 2-3 anos aquilo vai ser resolvido. E Júnior, o que a gente sempre alerta corretores imobiliárias, donos de áreas que recebem permuta, né, em troca dos seus terrenos, é assim, qualifica o interessado, certo? Busca informação em todos os níveis, sabe, do Serasa a cartórios, pega a lista corrida dos CPFs, né, dos interessados, busca a informação qualificada do que eles realizaram no mercado. Por quê? A gente sabe que existem muito dinheiro, tá, e muito interesse no mercado imobiliário, em todos os sentidos, inclusive do crime organizado, inclusive de fundos que não têm lastro suficiente ou que estão na mira da Polícia Federal, tá? E a gente percebe que para o corretor simplesmente perceber um lançamento e perceber um movimento imobiliário que vai acontecer, ele já começa a curtir, já começa a ter interesse em participar na venda, já começa a ter interesse em colocar toda essa estrutura, o seu cresce como base de negócio e não tomou providência nenhuma, não sabe absolutamente com o que ele está lidando, onde está lidando. Qualifica essa informação, porque a cidade não merece ter outros erros, certo? Dentro do mercado imobiliário. Não precisa, as ferramentas estão aí, né, cara? A gente fala insistentemente toda hora isso. Então, qualificar empreendimentos interessados em investidores é fundamental para qualquer um, donos de terra ou corretores imobiliários. Onde a gente encontra o programa de vocês, então, no YouTube? Como é que eu vou digitar lá? Momento Imobiliário, tá? Ou Momento Imobiliário Oficial. A gente tem uma ótima biblioteca lá. Estamos em todas as redes sociais. Toda terça e quinta a gente divulga os eventos que vão acontecer. Esse mês de agosto é o mês dos corretores de imóveis. A gente está aproveitando a data que é dia 27 de agosto da profissão de corretor e antecipando o mês aí, trazendo muita informação de qualidade para o corretor imobiliário se amparar com ideias, e a gente humildemente aprende juntos também. Maravilha, a gente vai ter que marcar mais bate-papo sobre isso daí. Siqueira, obrigado pela presença aqui. Um grande prazer, estou feliz de você estar aqui numa ótima casa, parabéns ao Lô, parabéns pela instalação, a cidade ganhou muito e ganha muito com você e o André aqui. Obrigado, Siqueira. Guerra, obrigado. Só agradecer a acolhida aqui, com certeza, precisando também, a gente vai estar sempre aqui, porque esse é o nosso objetivo, né? Ou através do Momento Imobiliário, todos os canais que abrirem para nós, para que a gente atinja o nosso objetivo, a gente agradece.